Bem-vindos, enfermeiros e enfermeiras, a mais um vídeo aqui no canal do YouTube do Ensino Feridas. Eu sou a professora Gabriela Doit e hoje a gente vai falar sobre hidratação. Como que eu posso prescrever para a farmácia de manipulação o creme ideal para hidratar a pele do meu paciente? Antes da gente começar esse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, clica no sininho para ativar a notificação quando esse vídeo for postado, você já vai receber. Deixe suas dúvidas aqui nos comentários, elas podem virar um novo vídeo e dar o seu like e o seu joinha. Combinado? Gente, para a gente entender sobre a hidratação, a gente primeiro tem que entender sobre a pele, né? Então, a nossa pele, ela é composta por três camadas. A camada de cima, né, superior, principalmente três camadas. A superior é a epiderme, a do meio é a derme e a de baixo é a hipoderme. Então, hipo e derme, tá? Por que a gente tem que entender? Porque quando a gente hidrata, a gente está hidratando principalmente, a gente está colocando ativos ali na epiderme, mas eles têm que conseguir penetrar. E eu vou explicar isso para vocês já já. Primeiro, a gente tem que lembrar do turnover. Turnover é a possibilidade, né, a forma que a pele se renova, tá? Essa pele, ela vai então, ela começa a produzir novas células diariamente. Essas células, elas vão subindo, então aqui embaixo vai produzindo células novas, vai produzindo, e as superiores vão subindo, até que a que está lá em cima todo dia morre e se descama. É uma descamação muito sutil, muito pequena, que a gente não consegue perceber a olho nu, mas a nossa pele se descama diariamente. E existem turnovers diferentes em diferentes partes do nosso corpo. Então, o turnover do rosto é muito maior. Então, as peles do rosto se renovam mais rapidamente do que, por exemplo, o turnover da nossa perna, tá? Lembrando que a gente está falando também de queratinócitos. Os queratinócitos são as células que estão ali, né, na nossa epiderme, sintetizando queratina, tá? Então, essa camada ali que protege, né, que vai estar conferindo proteção para a gente, e ele tá ali também, vai acontecer o turnover. A gente tem que lembrar que quem nutre a epiderme é a derme, tá? Então, olha só, na derme é que estão todas essas coisas importantes. O folículo piloso, então, da onde nasce o pelo. O vaso sanguíneo, então, onde ele consegue chegar ali, né, no início da epiderme e nutrir. Então, a epiderme, ela é nutrida pela derme. Tem as glândulas sebáceas, tudo acontece, quase tudo, né? Acontece na derme, tá, gente? E aí ela vai conseguir nutrir, então subir, né, esses nutrientes e nutrir a epiderme. A gente tem que lembrar que ali também tem uma coisa que se chama fator de hidratação natural. Por que a nossa pele é naturalmente hidratada? Porque nós temos na nossa pele, naturalmente, um fator de hidratação natural, tá? Então, a água que está aqui na nossa epiderme, a água às vezes que a gente bebe, porque a gente precisa se hidratar para ter uma pele hidratada também, porque a forma, né, que a água que a gente bebe é de dentro para fora. Então, ela nutre a nossa epiderme através dos vasos sanguíneos. Só que ela não consegue ser tão, ficar tão, ela não é suficiente para a hidratação. Essa água que está na nossa epiderme, ela não é suficiente para essa pele se manter hidratada. Então, ela se perde muito facilmente. Existe uma perda de água transepidérmica, ou seja, a água evapora pela epiderme. Por quê? Porque muitas vezes o tempo está muito seco, a gente também bebeu pouca água, a gente tem um manto lipídico, que é esse olhinho que fica em cima da nossa pele, e muitas vezes, se ele não tá legal, ele não consegue proteger, né, a pele do jeito que a gente espera. Isso também acontece. Então, se a gente tem perda dessa camada lipídica, a gente pode ter uma maior perda de água transepidérmica, tá? O fator de hidratação natural, nesse caso, ele desempenha essa função, então, de proteção, né, dessa água, junto com outras estruturas. Ele, em geral,
Ele é composto também, por exemplo, olha quem compõe o fator de hidratação natural: ureia. Por que quando a gente quer fazer uma hidratação, a gente bota ureia? Uma série de motivos, dentre eles a gente está repondo, auxiliando o nosso fator de hidratação natural. Ceramidas também é um ativo que pode ser prescrito num creme para fazer hidratação, tá? Então são ativos que já normalmente estão no nosso fator de hidratação natural e que vão ajudar a hidratar essa pele que está ali. Então, para eu ter um bom hidratante, um hidratante ideal, eu preciso de, no mínimo, que os ativos contidos nesse hidratante tenham três principais características, tá? Quem são elas? Eu preciso que tenha emoliência, umectante e hidratante. Por quê? Vamos entender o que é cada um. O ativo emoliente é aquele que vai formar um filme lipídico. Então, ó, eu acabei de falar para vocês, a gente tem muitas vezes uma perda do nosso filme lipídico, lavou muito a mão, usou álcool gel, tá mais frio, ou alguma condição mesmo do nosso corpo, né? Tá com menos lipídio naquele momento. Então, quem é o emoliente? O emoliente, ele é um hidratante? Não. Por quê? Porque ele não consegue pegar uma molécula de água do ambiente e colocar ela para dentro da nossa epiderme. Mas ele vai formar ali um filme lipídico, né, uma barreirinha para evitar, ajudar a gente, né, a nossa pele, a evitar a perda de água transepidérmica. Ou seja, evita que a água evapore. Tá? Então, emoliente super importante para selar isso. O umectante, ele consegue pegar a molécula de água do meio ambiente e deixar ela aqui, ó. Ele não empurra para dentro da epiderme, ele não consegue, mas ele consegue deixar ela aqui bem na superfície. E aí, quem é o hidratante? É o cara que vai pegar uma molécula de água e colocar para dentro da nossa epiderme. Então, olha só, se eu sou um soldadinho, quero ajudar o meu hidratante, então eu já peguei a molécula de água do meio ambiente, deixei ela aqui paradinha, ó, na minha epiderme, já fiz um manto lipídico que está protegendo, ela não vai evaporar. Olha como eu facilitei a vida desse hidratante, desse ativo hidratante. É só ele vir puxar essa molécula, tá? Então, ativos emolientes em geral, óleos, tá? Alguns óleos que são fitoterápicos, eles podem ter o mesmo óleo, pode ter mais de uma ação, porque ela vai ter substâncias ali fitoquímicos que têm ação química, então não é só o veículo o óleo dela, mas tem ações, por exemplo, jojoba é uma planta que vai ter uma ação emoliente e hidratante ao mesmo tempo. Tá? Então, dentro da fitoterapia, a gente tem muitas possibilidades interessantes. A própria andiroba, óleo de macadâmia, óleo de framboesa é rico em ceramidas, vai ajudar também. Então, são muitas as possibilidades. Aí eu posso colocar nesse creme também ureia, né? Outros hidratantes, ativos hidratantes que tenham na farmácia. O importante é eu sempre pensar nesse triângulo, né? Nesse tripé. Eu tenho que ter sempre ali alguém que seja emoliente, umectante e hidratante para eu facilitar todo esse trabalho e para eu melhorar, aumentar o poder de hidratação desse meu hidratante, que vai ser o ideal perfeito para hidratar muito bem a pele do meu paciente. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativa o sininho para receber a notificação dos vídeos, deixa suas dúvidas aqui no comentário e já deixa o seu like. Beijos da Farma!